Salve, galera! Muito bom dia, sejam bem-vindos. Cauê La Scala, Café com Mobilidade na área, episódio 115. Vamos pra cima, segundou, que a segunda seja rock, que a semana seja rock também. E semana que vem é carnaval, tem muito brasileiro que está esperando passar o carnaval para começar o ano, mas eu tenho certeza que esses não são vocês, a gente já está acelerando agora, porque quando o carnaval passar a gente já vai estar na frente de muita gente. Então vamos para cima. Hoje eu estou com transmissão dupla aqui como habitual, só que o YouTube fez alguma atualização que eu não sei se está dando bom aqui no que se refere à transmissão via YouTube. O negócio ficou meio esquisito aqui. Eu estou com um retorno bem pequenininho, não sei se está tudo ok, mas vou tocar, depois eu vejo se está tudo certo. E caso não esteja certo, eu tento me familiarizar aqui para melhorar para amanhã. A internet plantando várias peças aqui toda semana e nos deixando meio confusos. Bom, galerinha, vamos para cima, vamos começar a se mexer aqui, só que eu tenho dois recadinhos para vocês antes da gente iniciar. Primeiro recado, estão abertas as pré-inscrições gratuitas para o Connection 2024, tá? O que é a pré-inscrição gratuita? É um cadastro breve que você faz e mediante esse cadastro você vai ter acesso ao lote 1 de ingressos mais baratos, tá? Então o lote 1 tem ingressos limitados porque são os ingressos mais baratos. Então fazendo essa pré-inscrição você vai receber acesso ao lote 1 de ingressos mais baratos e se você quiser estar presente conosco no principal evento presencial de treinamento funcional do Brasil, é mais interessante que você pague mais barato, tá? Então como é que você faz? Você vai lá no link da minha bio do Instagram, faz a tua pré-inscrição, que é um cadastro breve, e você vai receber acesso ao lote 1. Além disso, para todos os pré-inscritos, nós vamos presentear com um ingresso para o Meeting de Treinamento Funcional. O que é o Meeting de Treinamento Funcional? É um evento online, com 3 aulas ao vivo, que vai acontecer agora em fevereiro, nos dias 20, 22 e 24. Então, 3 dias de evento com aulas ao vivo, comigo, com o Bruno Nunes, e com o Dieguinho Tinuco. A ideia desse evento é te abastecer de conhecimento para que você transforme conhecimento em alunos, conhecimento em reconhecimento. Isso antes do Connection, tá? E aí lá durante o Meeting de Treinamento Funcional, nos dias 20, 22 e 24, a gente vai lançar o lote 1 de ingressos mais baratos para o Connection, tá bom? Galera, principal evento presencial de treinamento funcional do Brasil, a gente reúne a nata. E é fundamental que você que trabalha com treinamento funcional esteja presente nesse marco. Segundo recado, galerinha, quem quiser contribuir com a produção de conteúdo gratuito aqui no Instagram, tanto conteúdo técnico como o conteúdo do Café com Mobilidade, eu fiz a assinatura aqui do Instagram, então através de uma contribuição voluntária simbólica de R$8 por mês, você pode estar ajudando aqui a produção do conteúdo diário que a gente faz aqui no Instagram. É uma contribuição simbólica, mas que para a gente vai ajudar aqui para que a gente consiga fazer investimentos e melhorar a qualidade do que a gente vem entregando aqui para vocês. Beleza? Vamos para cima então, vamos nos mexer. Estou com o retorno meio prejudicado aqui no YouTube, teve alguma atualização aqui que zoou a bagaça toda. Mas vamos para cima. Cara, hoje eu vou falar um pouquinho de controle de ansiedade, principalmente trazendo a ideia para vocês de que, cara, nada acontece do nada. Nada acontece do nada. E por que eu estou falando isso? Porque como a gente vive hoje um mundo de comparação, a gente está sempre olhando as pessoas, a gente está sempre olhando os resultados das pessoas e muitas vezes pessoas que a gente acompanha já há algum tempo, a gente vê despontando, ou seja, atingindo resultados melhores do que os nossos resultados. A gente acaba criando a ideia de que, caramba, para os outros tudo acontece, mas para mim nada acontece. Para os outros as coisas acontecem rápido e para mim tudo demora para acontecer. Mas é fundamental que a gente tenha na nossa cabeça essa frase: nada acontece do nada. Nada é do nada. Na nossa vida e na vida dos outros também. Dificilmente você vai conhecer alguém que ganhou na loteria e do nada ficou milionário. Dificilmente você vai conhecer alguém que não tinha voz e do nada essa pessoa passou a ter voz. Dificilmente você vai conhecer uma pessoa que não tem qualidade no trabalho e
do nada, ela passa a ter qualidade do trabalho. Nada é do nada. Tudo é um processo. É que muitas vezes o processo acontece nos bastidores. O processo acontece num lugar que não tem holofote. O processo acontece onde as pessoas não veem. E aí o que as pessoas veem lá no final? A colheita, os resultados. E aí parece que, cara, essa colheita apareceu do nada. Porque eu mesmo não vi a fase do plantio, eu mesmo não vi a fase da rega, dos cuidados, só estou vendo a fase da colheita. Então parece que para aquela pessoa, cara, ela só teve colheita. Deus abençoou aquela pessoa e esqueceu de mim. Mas não, galerinha, nada acontece do nada, tudo tem o seu tempo programado. Tem uma frase muito legal, que é uma frase que eu medito bastante, eu até trouxe ela escrita aqui, para não esquecer, está lá no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, que foi um dos caras, segundo a Bíblia, o mais sábio, né, que já pisou nessa terra. E ele diz o seguinte: há um tempo para cada coisa debaixo do sol, ou seja, para tudo que acontece aqui na terra, há um tempo determinado. Então, há um tempo para cada coisa debaixo do sol. Tempo de plantar e de colher, de nascer, de viver e de morrer. Então, o que ele deixa claro aqui para a gente? Que tudo vai ter o seu tempo. Tudo vai ter o seu tempo e não necessariamente o tempo das coisas é o tempo que a gente quer que as coisas aconteçam. Eu já contei essa história aqui algumas vezes, mas eu acho que pode fazer sentido para alguém. A história do omelete. Como assim, qual é a história do omelete? Cara, eu não sou muito bom com cozinha, não. Mas omelete eu sei fazer. Então, eventualmente, quando eu estou com pressa de comer alguma coisa que é prática, é omelete que eu faço. Cara, eu nunca na minha vida consegui fazer um omelete decente, redondo, bonito. Eu batia o ovo, fazia a minha maçaroca, colocava na frigideira, deixava lá fritando e depois eu ia virar. Eu nunca conseguia virar um omelete. Eu nunca consegui virar um omelete a ponto do omelete ficar bonito, como aqueles omeletes bonitos que a gente come no restaurante. Cara, isso nunca aconteceu. Até que um dia, recente agora, eu coloquei o omelete na frigideira, comecei a conversar com a Rafa e esqueci do omelete. Simplesmente esqueci dele. E aí quando eu me liguei, eu falei, caraca, o omelete vai queimar. Aí coloquei a espátula, e quando eu coloquei a espátula que eu fui virar o omelete, ele virou intacto, lindo, bonito. Por quê? Porque nas outras tantas vezes que eu fiz omelete, eu não tive paciência suficiente para esperar o tempo certo de virar aquela porcaria. Então eu sempre quebrava o omelete. Por quê? Porque eu não esperava o tempo certo. Naquele dia, por uma distração, eu consegui vencer a minha ansiedade. E aí, vencendo a minha ansiedade, cara, eu virei o omelete no tempo certo. Virando o omelete no tempo certo, o omelete ficou bonito. O que essa passagem besta da minha vida me ensinou? Cara, o tempo das coisas já está determinado. Não adianta você querer acelerar, porque se você quiser acelerar o tempo das coisas, a chance de não dar bom é grande. A chance de dar ruim é grande. Outro dia plantei uma sementinha aqui, porque eu tenho o hábito de, até com os meus filhos, fazer isso, né? Para eles entenderem o processo. A gente come alguma fruta, eu pego um vasinho e planto a semente. Só que para ver a semente brotando efetivamente, demora um tempo. Tem semente que demora 30 dias, 40 dias. Esses dias plantei uma sementinha de acerola. E acho que vocês já sabem disso. Uma semente, primeiro ela cresce para baixo, primeiro ela desenvolve a raiz e depois ela desenvolve a parte da planta efetivamente, né? A parte de caule e folhas. E aí plantei a sementinha, regando, cuidando, passou um mês e nada. Aí fui eu lá com uma pazinha cutucar para ver se estava tudo certo. A minha primeira cutucada varou a semente no meio, rompeu a semente no meio. Aí eu tirei tudo, tirei a terra, quando eu vi ela já estava com raiz, ou seja, ela já estava pronta para brotar para cima, né? Ela estava brotando para baixo, ela já estava pronta para sair. Só que eu, na minha ansiedade, acabei
de finalizar o processo de destruir tudo. Botei tudo a perder, botei 30 dias a perder, rompi a semente no meio. Por quê? Porque não soube esperar o tempo certo, achando que, cara, do nada tem que acontecer, do nada tem que acontecer, mas nada é do nada. As coisas precisam de um processo para que de fato elas aconteçam de forma sustentável. E aí, para fechar nossa reflexão, galerinha, e nos fazer refletir nesse sentido, vou resgatar aqui um pouco da história de Davi. E eu falo muito da história de Davi, já falei isso aqui para vocês, porque o nome do meu filho é Davi, inspirado no rei Davi, mas vou trazer à tona aqui uma parte da história que eu nunca falei. Davi foi o principal rei de Israel, foi aquele que deu origem à descendência de Cristo. Só que o processo de reinado do Davi, ele não aconteceu do dia para a noite. Quando Davi era adolescente, olha só que louco isso. Davi era adolescente. Um cara meio deixado de escanteio pela família. Porque os irmãos eram todos altos, fortes, soldados do exército de Israel. E Davi era baixo, franzino, magrinho. Então ele ficou responsável por cuidar das ovelhas do pai. E cuidar das ovelhas era uma profissão bem tipo subemprego naquela época, uma profissão bem pouco valorizada. E Davi era o pastor das ovelhas do pai. Então ele ficava bem distante da família. Até que um dia, a família de Davi recebe a visita do profeta daquela época, que era o profeta Samuel. E naquela cultura, o profeta era a voz de Deus na terra. Então ele era o principal líder religioso daquela nação, um cara muito respeitado. E aí a família de Davi ia receber a visita do profeta. Até então não sabia o motivo da visita, mas todos se prepararam para receber a visita daquela pessoa importante. Todos exceto Davi, porque Davi nem havia sido convidado para essa reunião de recebimento do profeta. Então todos muito bonitos, sem saber o motivo da visita. E qual era o motivo da visita? O motivo da visita é que Deus estava descontente com o rei de Israel naquela época e queria ungir um novo rei. Então Deus falou com Samuel, que era a voz de Deus na terra, e falou: Samuel, visita a casa do fulano, que era o pai do Davi, Jessé, porque lá de dentro daquela casa eu vou ungir o novo rei. E aí Samuel fez a visita, pediu para o Jessé, que era o pai de Davi, apresentar todos os seus filhos, porque ali Deus ia apontar o futuro rei. O Jessé foi apresentando filho por filho, e Deus falava: não, não é esse. Aí vinha o próximo: não, não é esse. Aí vinha o próximo: não, não é esse. Até que acabaram todos os filhos. E Deus não tinha apontado para nenhum. E aí Samuel achou estranho e falou: pô, não é possível. Deus pediu para eu vir aqui e nenhum dos filhos é o filho que vai ser ungido, é o escolhido de Deus. Aí Jessé pergunta Samuel pergunta para Jessé: você não tem mais nenhum filho, não? Só tem isso aqui? Aí ele lembrou que tinha Davi. Ele fala: ah, tem Davi, que está lá cuidando das ovelhas. Manda chamar. Aí vem o Davi, sujo, porque está cuidando das ovelhas, fedido, magro, franzino. Aí ele bate o olho e fala: é ele. Deus fala com ele: é ele. Aí ele recebe naquele momento, e é naquele momento que eles ficam sabendo qual é o motivo da visita, ele recebe naquele momento uma unção para se tornar o rei futuro de Israel. Só que olha só, presta atenção nisso aqui. Davi recebe essa unção lá com os seus 15, 16, 17 anos. 15, 16, 17 anos. Sendo um pastor de ovelhas. O cara que tinha a pior profissão da época. A pior profissão da família. Era um cara rejeitado. Mas naquele momento o cara fala para ele: ó, você vai ser o rei. Cara, imagina a cabeça de um adolescente. Cara, eu tô nessa situação ruim.
mas eu vou sair disso e vou me tornar o maioral, o rei. Só que, da unção, naquele momento, até ele se tornar rei realmente, se passaram mais de uma década. Porque ele tinha ali seus 15, 16, 17, e ele foi assumir o reinado com 30 anos. Cara, se esse cara fosse ansioso, se o Davi fosse ansioso, será que ele conseguiria suportar com paciência todo esse tempo para assumir o reinado lá com 30 anos e depois se tornar o principal rei de Israel? Imagina só. E aí o que a gente aprende com Davi? Cara, Davi soube esperar o tempo certo. E nesse tempo, ele teve várias tentações e provações. Porque nesse meio tempo, ele se tornou um guerreiro. Inclusive, derrotou Golias. Vocês já ouviram essa história. Então, nesse tempo, Davi se tornou um guerreiro. Se tornou um dos principais homens de guerra de Israel. Ou seja, tinha poder para poder matar o rei da época e assumir o reinado. Nesse meio tempo, ele teve várias oportunidades onde o próprio rei atual da época o perseguiu. E como alguém que o estava perseguindo, ele poderia ter matado. E inclusive teve várias oportunidades de matar o próprio rei, que veio para matar ele. Mas não matou, esperou o tempo certo. E aí, ao esperar o tempo certo, com 30 anos de idade, o rei atual morre. E aí ele assume o reinado. Reinado esse que foi o mais importante daquele país, daquela nação. E a partir do seu reinado e dos seus casamentos, porque naquela época lá o homem poderia casar com várias mulheres, lá naquela cultura, ele tem filhos que acabam culminando com a descendência de Jesus. Mas tudo isso por quê? Porque ele soube esperar o tempo certo. O tempo no qual o reinado deveria acontecer, sem querer antecipar. E aí, do nada, com 30 anos de idade, ele assume o reinado. Mas não foi do nada. Foi um processo que foi trabalhado desde os seus 15, 16, 17, nos bastidores, sem muito holofote, para que, no tempo certo, ele, de fato, tivesse acesso à colheita proveniente de todo esse plantio que ele fez durante 15, 16 anos. Então, galerinha, eu sei que a gente tem ansiedade por resultado. Eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu também sou um cara ansioso por resultado, principalmente por saber do meu potencial. E quando a gente sabe que a gente tem potencial, a gente anseia, a gente quer. E a gente olha as pessoas do nosso lado conquistando. É inevitável a comparação. Só que é importante que a gente, sempre nesse momento de ansiedade, onde a gente, por querer acelerar as coisas, pode botar tudo a perder, a exemplo do omelete, a exemplo da semente que eu falei agora há pouco, é importante que a gente se lembre dessa frase aqui de Salomão. Salomão foi filho de Davi, posteriormente, e Salomão diz o seguinte: há um tempo para cada coisa debaixo do sol. Ou seja, há um tempo certo para cada coisa aqui nessa terra. Há o tempo de plantar e há o tempo de colher. Há o tempo de nascer, de viver e de morrer. E é importante que a gente respeite esse tempo para que as coisas de fato aconteçam no tempo certo, no tempo correspondente com a nossa maturidade, no tempo correspondente com a nossa possibilidade de usufruto mais consciente. Espero que tenha feito sentido. Se fez sentido, deixa um rock aí. Se fez sentido,
No Instagram vai ficar aqui o vídeo salvo. Marca o arroba ali de alguém que precisa dessa mensagem, que você percebe que está muito ansioso, querendo resultado e as coisas ainda não estão acontecendo. Vão acontecer, mas tem que persistir. Se você está aqui no YouTube, deixa a curtida também. Tem a setinha ali, ó. Clica na setinha e aí a partir dessa setinha você pode compartilhar o vídeo com outras pessoas. E lembrando, estão abertas as pré-inscrições gratuitas para o Connection. Ao fazer sua pré-inscrição gratuita, você vai ter acesso ao lote 1 de ingressos mais baratos. Lembrando, o lote 1 tem ingressos limitados. Então, fazendo a tua pré-inscrição, você está garantindo acesso ao lote 1. E eu ainda vou te presentear com um curso online, com 3 aulas ao vivo, comigo, com o Bruno Nunes e com o Dieguinho Tinoco. Então, esse curso vai chamar Meeting de Treinamento Funcional, vai acontecer nos dias 20, 22 e 24 de fevereiro. 3 dias, aula ao vivo, para te abastecer de conhecimento, para você transformar conhecimento em reconhecimento, conhecimento em alunos. E durante o meeting, nos dias 20, 22 e 24, a gente vai divulgar o lote 1 do Connection para que você esteja conosco no principal evento presencial de treinamento funcional do Brasil. Beleza? Tamo junto, vamos para cima, que a semana seja rock. A gente se vê amanhã aqui no Café com Mobilidade. É nóis. Fui, valeu.